E aí, pô, falou inglês aqui pra mim, tá dizendo que vai gravar, hein, galera? Então, deve ter começado a gravação agora. Boa noite aí para todo mundo. Pessoal, vou compartilhar minha telinha com vocês e a gente vai tentar retomar o último tema que a gente trabalhou nessa preparação nossa aí para prova da UERJ. Eu vou abrir a minha página aqui do Word e nessa página eu vou retomar com vocês o último tema, né, que foi o tema que ficou para a semana para a gente construir uma redação. E hoje vai ter uma perspectiva bem interessante para você, que é a seguinte: eu vou tentar fazer aquilo que eu já prometi há algumas semanas, que é, além de apresentar uma redação para vocês com os repertórios bem assim destacados no parágrafo, né, nos parágrafos, eu vou tentar dessa vez apresentar uma redação usando somente o repertório do livro O Menino do Pijama Listrado. Então, acho que foi pergunta de alguma de vocês na semana passada, e aí eu resolvi fazer um esquema experimental aí de redação usando só o Menino do Pijama Listrado, que eu comentei com vocês que dava para a gente fazer uma redação, né? Com os repertórios diferentes, assim, vários repertórios, na verdade, um na introdução, um ou dois nos desenvolvimentos e tudo mais, mas eu fiquei de trazer um texto somente com a referência do Menino do Pijama Listrado e vou tentar fazer dessa vez. O tema que ficou para a semana foi um tema muito importante, então, a gente está tentando seguir esse esqueminha aqui da UERJ, que é o que provavelmente vai acontecer no dia da prova, né? Que é, a UERJ traz, às vezes, uma imagenzinha, às vezes a imagem do próprio livro, um parágrafo destacado. Aqui o parágrafo, a gente está trazendo sempre o mesmo parágrafo, a conversa de Bruno com o pai, e o pai tentando explicar de modo bem genérico, sem fundamento, criticável e raso o fato de que algumas pessoas não seriam consideradas pessoas por ele, sem dar muito fundamento ali para o seu filho, Bruno. Essa cena é cena importante ali da obra O Menino do Pijama Listrado, então. A UERJ faz um comentário, como a gente tem feito aqui, comentário bem curtinho, explica para você o fato de o texto necessitar de um tamanho entre 20 e 30 linhas, e a gente já lembra que a gente vai tentar fazer sempre o máximo possível. Então, a gente vai tentar fazer 30 linhas. Você sabe que esse é um texto que contém título, essa explicação vem ao final, mas em negrito aqui no meio da telinha, a gente tem a pergunta que é a pergunta sugerida como tema da redação. O que eu gostaria que você entendesse? A prova da UERJ sempre apresenta, então, um tema de caráter universal, então não é um tema específico para o contexto brasileiro, pelo contrário, é um tema que se refere, né, a qualquer ser humano, em qualquer sociedade, em qualquer tempo, seria um tema nesse sentido. O tema está baseado, né, extraído da própria obra, e esse é um dos temas mais importantes de todos. Então, se você puder já destacar aí no seu rascunho, na sua anotação, na sua redação uma estrelinha aí para dizer que esse é um dos temas mais importantes, porque é o primeiro que a gente vê envolvendo a questão da infância. A gente já falou sobre a questão do mal, do ódio, do preconceito, né, em outras aulas que a gente trabalhou, mas agora a gente tem pela primeira vez a questão da infância aqui aparecendo na nossa redação. E essa questão é fundamental também como compreensão da obra. A pergunta é a seguinte: então, a UERJ sempre traz um tema de caráter universal, sempre em forma de pergunta direta, interrogação direta. Então, tem um ponto de interrogação no final. O ódio e o preconceito em relação a outros seres humanos podem ser apreendidos na infância. Então, o que você vai reparar se você olhar para a obra, né, e se você tiver lido a obra ou assistido ao filme que retrata de um modo bem fidedigno, assim, e interessante, né? Às vezes é mais interessante para a gente
contemporâneo, moderno, tal, pô, assistir a um filme do que ler um livro, mas o livro é bem legal também, né? Fica essa dica aí para você. Mas a obra vai tentar destacar para a gente a seguinte perspectiva, né? O John Boyne, ele, de certo modo, se afeiçoa a uma estética antiga, que é a estética romântica, pelo fato de que ele olha para a infância como se a infância fosse realmente imune ao ódio e ao preconceito, ou bastante resistente, pelo menos. Então, assim, existe um olhar desse autor em relação ao personagem Bruno. Bruno, então, é filho de um comandante lá, alto funcionário do exército nazista. Seria de se esperar que Bruno fosse também um menino preconceituoso, por volta dos seus 8, 9 anos ali, um menino cheio de preconceito pela educação que ele tivesse recebido, mas até aqui Bruno é bastante inocente, na verdade. Você vai ver isso na obra como um todo, sobretudo pelo fato dele nem compreender aquilo que está acontecendo à sua volta. Então, Bruno vai morar próximo, né, a um campo de concentração estabelecido pelos nazistas. O pai dele vai ser responsável por esse campo de concentração. No campo de concentração existem pessoas que vestem um uniforme que ele descreve como pijama listrado, na sua inocência. Ele se aproxima de um menino que é um menino judeu, odiado ali pelo seu pai e pela sua família, de modo assim, né, sendo um pouco genérico na leitura. E ele encara esse quadro assim com bastante inocência e bastante amizade. Ele se afeiçoa pelo menino chamado Shimuel, que se torna seu amigo. A obra vai mostrar que eles são tão parecidos que eles sofrem a mesma morte, né? Então, no momento em que Bruno, que é o filho do comandante nazista, ele raspa a cabeça e ele veste o tal pijama listrado, né, que é o uniforme dos judeus ali, ele se torna idêntico a um daqueles meninos judeus, e por conta dessa identificação e semelhança, ele vai sofrer uma morte cruel ali na câmara de gás. Então, o que que eu estou querendo explicar para você até esse momento? Bom, parece que na obra que a gente, né, teria lido, O Menino do Pijama Listrado, o John Boyne defende que a infância ela é um momento da vida de certa inocência e, de certo modo, um momento blindado para o ódio e o preconceito. Beleza? Isso é até criticado mesmo em relação à crítica literária, né, que se faz a perspectiva de verossimilhança, que é o seguinte: o livro, para ele te convencer e para ele te envolver, se ele não é uma narrativa fantástica, mas é uma ficção histórica como essa daqui, o que que é uma narrativa fantástica? É tipo Alice no País das Maravilhas, beleza? Então, pô, a Alice, ela vai ficar grande, ela vai ficar pequena, ela vai conversar com o coelho, e as cartas, elas vão ter pernas e braços, e ela vai para um mundo diferente, e você aceita isso tudo. Isso é uma narrativa fantástica. Mas como John Boyne, ele cria uma ficção histórica, existe um pressuposto de verossimilhança. O que que é verossimilhança? É, pô, o livro concordar com a realidade, e ele está trabalhando com uma perspectiva histórica muito conhecida nossa, que é a perspectiva do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, que é basicamente o que a gente mais estuda, né, no contexto escolar, o que tem mais filmes, documentários, livros, etc. Talvez assim, né, tirando o século I por conta dos evangelhos, assim, seja o período, né, esse início do século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial, primeira metade do século XX, talvez seja o período mais retratado na literatura, nas artes,
né, no cinema. Então você tem uma obra que tenta falar de algo que aconteceu. Então, essa obra possui o pressuposto de verossimilhança, que é de estar de acordo com a realidade. Beleza? Pode falar, Maria Eduarda. Chegou aí, boa noite, tudo certo? Conseguiu conectar aí, né? Beleza. Então, a obra, ela vai tentar, de certo modo, ser de acordo com a realidade. E uma crítica que se faz a esse acordo, a essa consonância, a essa afinação, seria o fato de que, pô, dificilmente um filho de um comandante nazista seria tão bonzinho assim, né, quanto Bruno. Mas é justamente essa tese que John Boyne tenta representar. Por outro lado, a gente tem outros personagens que diferem de Bruno. Então, o que mostra que John Boyne não está tão inocente assim na sua perspectiva, né? Apesar dessa aproximação com a literatura romântica, né? Você lembra que um destaque da literatura romântica é o fato dessa valorização da infância, né? Esse olhar para a infância como se a infância fosse perfeita. A gente tem, pô, o livro, né, do Casimiro de Abreu, Primaveras, falando sobre a infância. Tem um poema, Meus 8 anos, ó, saudades que tem da aurora da minha vida, minha infância querida, que os anos não trazem mais, que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Você tem outros poemas do Casimiro de Abreu também, em que ele vai mostrar como que a infância é boa pelo fato de que isso, e nisso ele tem razão, né? Todas as crianças acreditam no transcendente, acreditam em Deus, são religiosas naturalmente, né? Isso foi chamado pela filosofia medieval e repetido depois na Renascença como aquilo que é chamado de sensus divinitatis, que é o senso da divindade. Então, você pode perguntar para qualquer criança se ela acredita em Deus ou se ela acredita em alguma coisa que não seja vista, ela certamente vai dizer que sim, ainda que ela não conviva num contexto religioso. Você vai ver isso em Casimiro de Abreu, por exemplo, num poema em que ele vai falar que ele se Licença. recorda. Pode falar, Juliana, diz aí. É tipo assim, nem todas as crianças acreditam em Deus. Eu tenho um priminho de 5, 6 anos que ele não acredita. Sim, Ele até então, já. pô, beleza, maneiro. Só que Ele aí, não acredita, não. beleza, Juliana. Só que aí o que que vai acontecer, né? Você, apesar de você ter, né, me contradito aí na tranquilidade, o que acontece é que seu priminho aí de 5 anos, se você conversar com ele acredita que quando a luz se apaga, alguma coisa acontece que ele tem medo do escuro. E ele não tem medo daquilo que seja natural, físico. Ele tem medo de algo que seja metafísico, transcendente. Essa afirmação não é minha, beleza? Essa afirmação é da psicologia, da pedagogia, da filosofia. Então, eu estou totalmente Uhum. calçado assim, totalmente certo do que eu estou falando. Ele pode não acreditar no Deus que você acredita, então, pô, eu sei que você é cristã. Ele pode não acreditar no Deus que você fala para ele. Existe um Deus que é assim, o Deus que se fez homem, o Cristo tal. Ele pode não acreditar nisso, mas ele acredita no mundo espiritual, ele tem certeza disso. Quando você apaga a luz, ele tem certeza desse mundo espiritual, ele se esconde, ele tem medo. É assim, com certeza. Entendi. Valeu, beleza. Esse conceito é interessante. O Casimiro de Abreu, ele vai na obra Primaveras, né? Tem um poema dele que ele diz assim: eu me lembro, eu era pequeno, brincava na praia, o mar bramia e erguendo o dorso altivo, sacudia
A branca escuma para o céu sereno. Escuma é espuma, beleza? E eu disse à minha mãe nesse momento: que dura orquestra, que furor insano, que pode haver maior do que o oceano, ou que seja mais forte do que o vento. Minha mãe, a sorrir, olhou para o céu e respondeu: alguém que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão, meu filho, é Deus. É o poema do Casimiro. O que que ele está tentando traduzir? Essa perspectiva filosófica de que na infância você tem o transcendente, e o transcendente é uma limitação ética, moral. É nesse ponto que eu quero chegar. Então, de certo modo, John Boyne está totalmente de acordo com a literatura romântica nesse sentido. Por outro lado, você tem um contraponto narrativo importante, que é a irmãzinha de Bruno, né? Uma menina chamada de Gretel. Quem seria essa menina? Pô, é uma Professor, menina. Pode falar. Quem antes de quer você falar aí? entrar na parte Por da favor, irmã dele, deixa eu tirar uma dúvida. Você pode estava falar. falando de um poema, não sei se era um poema ou se era um livro de Casimiro de Abreu, que ele faz uma saudosidade ali à infância. Qual é o nome? Então, o nome do livro mesmo é que é uma coletânea, né? É Primaveras, é chamado de Primaveras. E cada poema tem um nomezinho. Aí, por Ah, exemplo, eu sim. citei dois poemas aqui, citei um poema que geralmente o nome do poema é o primeiro verso do poema. Aí eu citei, né, um poema que é chamado de Meus 8 Anos, e citei, que é o mais famoso de todos, e citei um segundo poema que é chamado de Eu Me Lembro. São dois poemas Eu aí. posso usar esse livro Primaveras como repertório para essa redação? Pode, com certeza. Aí vocês vão até perceber, né, que eu não estou falando isso à toa, né, pelo fato de que a gente vai usar justamente na primeira redação. Hoje eu vou apresentar duas redações exemplares para vocês, uma que tem as referências bem explícitas assim, aí nessa eu vou trazer essa referência do poema do Casimiro, e na segunda, que não tem as referências explícitas, aí eu não trago a referência do poema do Casimiro, mas falo desse contexto romântico indiretamente, assim. Beleza, Amanda? Beleza, professor, muito obrigada. Pô, eu que agradeço aí. Excelente. Mas o contraponto dessa perspectiva, o que torna o livro até mais verossimilhante mesmo, é a irmã de Bruno chamada de Gretel. Essa menina, ela foi, de certo modo, né, criada como Bruno, então é uma menina que faz parte de uma mesma família, mas ela vai, obviamente, né, ela já está numa idade um pouquinho mais avançada que ele, é uma adolescente, mas ela é uma adolescente que é resultado direto da sua própria criação, ou seja, durante a infância ela foi moldada para que se tornasse uma adolescente também preconceituosa, para que achasse que os judeus não tivessem valor. Então, nesse ponto, o livro cria, na verdade, um contraponto ali e um olhar crítico, ou seja, Bruno pode ser não a via de regra, como a gente sempre quer ler a obra nesse sentido, porque, pô, a gente gosta da infância, né? E a gente foi influenciado também por uma literatura romântica. Então, Bruno pode não ser a via de regra, beleza, mas ele pode ser a exceção. Então, é um estudo de caso. Talvez John Boyne não esteja generalizando mesmo na figura de Bruno, no personagem Bruno. Talvez esteja. Eu acho até que ele quer realmente generalizar, né? Ele quer achar a infância assim mais virtuosa do que qualquer outra coisa, né? Mas pode ser um estudo de caso, pode ser um caso entre muitos outros e não uma generalização. Ou seja, você pode defender seu texto da maneira que você quiser, até baseado na própria obra, que é o que a gente vai tentar ver. Esse material depois eu vou compartilhar com vocês, né? Tudo que estiver sendo projetado aqui, por quem é aluno do curso recebe esse material aí, então vai ficar tranquilo no nosso grupinho lá do WhatsApp. Primeiro você tem que interpretar o tema levando em consideração a obra. A obra, de certo modo, apresenta essa perspectiva mais positiva em relação à infância.
Você pode responder do jeito que você quiser. A gente vai tentar responder que sim, que, de certo modo, a história demonstra que, mesmo na infância, você pode sofrer influência no que se refere ao ódio e ao preconceito e manifestar esse tipo de crime, de mazela, né, de aspecto negativo. Para fazer sua redação, você tem que fazer um roteirinho primeiro. Então, qual é o nosso esquema para fazer a redação? Primeiro, a gente sai anotando as ideias que a gente tem, naquilo que a gente chama de brainstorming, beleza? Primeiro você sai anotando tudo que você lembra, depois você seleciona aquilo que você tem dentro de um roteiro bem marcado, para introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente lembrou aí do apartheid, regime que dominou a África do Sul entre 1948 e 1994 e fazia parte da Constituição, então, da África do Sul. Esse regime você conheceu provavelmente, você conhece a figura do Nelson Mandela possivelmente também. A gente tem um antissemitismo que se estabelece na Europa no final do século XIX, já é um dos pressupostos da Primeira Guerra Mundial, é reflexo e consequência da Primeira Guerra Mundial para o quadro da Segunda Guerra Mundial, e eu trouxe um autor para vocês como exemplo, que é o Chekhov, que é um autor renomado da literatura, um dramaturgo, em que ele cria alguns personagens que são judeus, mas para tirar sarro desses personagens, tirar onda com esses personagens e tal. Então, de certo modo, você tem um mundo das artes que influencia a cosmovisão na Europa no final do século XIX e início do século XX, a ponto de tornar o antissemitismo algo não muito grave, né? Aquilo que a gente pode chamar de banalizado, usando o próprio termo lá da Hannah Arendt, como banalidade do mal. Eu trouxe o 1984, que pô, já foi tema da UERJ, e uma das questões bem interessantes do 1984 é que o foco do partido, que é um partido cruel, né, representado pelo Grande Irmão, um partido totalitarista violento, que vai oprimir a população ali, né, daquele mundo distópico criado pelo Orwell no 1984, um dos focos do partido é influenciar a infância. Então, o que você vai ver é que no 1984 do Orwell, os filhos denunciam os próprios pais para que eles sejam presos e torturados, quando eles até em sonho falam contra o partido. Então tem um caso específico ali no 1984, que é um pai que foi denunciado pelos filhos porque enquanto ele dormia e sonhava, ele, né, sem domínio próprio, sem querer, né, involuntariamente, ele falou contra o grande irmão, que era o representante do partido, e aí por isso ele foi preso, mas, né, por vontade dos filhos, os filhos gostando daquilo ali, ia ser torturado. Contexto aí da obra, pô, bem interessante. A estética romântica que eu comentei agora com vocês, com Casimiro de Abreu, né? A gente tem aí várias obras, aí tem o poema Meus 8 Anos, tem o livro Primaveras, são as referências que eu mencionei agora há pouco. A gente vai ver agora uma redação exemplar. Beleza? O que que você tem que ficar ligado e ligada aí? Primeiro, você tem que sempre estar de olho lá na perguntinha, que é a perguntinha chave aí da sua redação. A pergunta é: o ódio e o preconceito em relação a outros seres humanos podem ser aprendidos na infância? Você tem que partir para o seu texto sabendo o que que você vai responder. Você pode responder que sim, você pode responder que não. Você tem toda a liberdade. A UERJ não determina uma resposta fixa, mas você deve escolher aquilo que vai tornar o seu texto melhor. Como texto da UERJ, a gente precisa de título.
Essa primeira redação que a gente vai apresentar para vocês é uma redação cheia de referências explícitas. E aí a segunda redação vai ser só com o livro mesmo, O Menino do Pijama Listrado. Bom, título da redação, a verdade é pedagógica. O título tem que ser curto. Só a primeira letrinha ali do título é a maiúscula, a não ser que tenha, né, uma outra palavra, tipo nome próprio, que exija uma letra maiúscula. No final do título não tem ponto. O que seria um título curto, Clóvis? 3, 4, 5 palavras. Não pode ser curto demais, 2 palavras só é pouco, uma palavra só é pouco, beleza? E mais do que 5 também parece ser grande. Então, para a gente ter um título aí mais ou menos no esquema da prova, 3, 4, 5 palavras ali seria um importante para a gente fazer o título. O que você tem que tomar cuidado? O título não responder a questão. Então, ódio e preconceito podem ser aprendidos na infância? A verdade é pedagógica. Pô, não sei qual é a resposta nesse título. E você vai ver que você realmente não sabe, vai depender do texto como um todo. O ideal é você também não responder na introdução. Então, o que a gente tem na introdução? 3 períodos. Primeiro período é uma apresentação, depois a gente tem um comentário, depois a gente tem a tese. A tese da UERJ é diferente da tese do Enem. Na tese do Enem, você já aponta para o que vai acontecer nos seus desenvolvimentos. E se você fizesse essa tese na UERJ, de certo modo, você já responderia a questão do tema. Mas não é isso que a gente vai tentar fazer na UERJ. A gente vai deixar a introdução em suspense, beleza? Em aberto. E aí só durante a leitura que você dos desenvolvimentos que você vai ter o caminho mesmo de resposta, e a resposta vai estar sintetizada lá na conclusão da prova. Então, ó, com o surgimento da pedagogia e das teorias que envolvem o aprendizado, a infância assume papel de protagonismo. Dê certo, que significa certamente, assim mesmo, escreve tudo juntinho. As influências observadas nas crianças despertam interesses que perpassam desde a venda de produtos à assimilação de ideias que favoreçam o totalitarismo. Assim, aqui vem a tese, ó, partezinha final da introdução, a gente tem a tese. Tem que ter um elemento coesivo aqui antes da tese, ó, a gente colocou esse assim. Beleza, cabe avaliar se. Perceba, a tese vem sempre como possibilidade. Então, é assim que você vai tentar manter a sua tese na UERJ. No Enem não é assim, mas na UERJ é assim. Assim, cabe avaliar se a repulsa às diferenças pode ser adotada já na menoridade. Tem a resposta aqui na introdução? Não tem. Não sei se o preconceito e o ódio já estão presentes na infância, não sei dizer, tem que ser assim. Vou caminhar para o desenvolvimento 1. Tudo que eu tinha que comentar já comentei, está em vermelhinho aqui. Vou caminhar para o desenvolvimento 1, mas eu vou compartilhar, né, com vocês aí do curso o arquivo. Desenvolvimento 1. A literatura dentro Professor, posso pode, tirar uma dúvida antes de pô, você começar o desenvolvimento 1? com Eu certeza. poderia adotar caminhos assim, por exemplo, no primeiro eu usaria um caráter mais positivo, falando bem da infância, né, da questão, né, da infância ser algo intocável, não sei o quê. Aí no segundo eu colocaria algo mais negativo, por exemplo, que o mal já pode começar ali mesmo, não sei o quê, ou assim vai parecer que eu estou em cima do muro. Não, então, pô, ótima pergunta, Amanda. A UERJ, ela aceita respostas diferentes e nuances diferentes entre o sim e o não. Mas o que tem que ficar claro no final é qual é essa resposta, beleza? Então, vamos dizer que a minha resposta seja, pô, de modo geral, a infância, de modo geral, regra geral, a infância é imune ao ódio e ao preconceito, porém, né, com algumas exceções,
e aí eu vou apresentar essas exceções. Então, pô, tranquilo. Qual é a minha resposta? A infância é imune, né? Na maioria dos casos, é a minha resposta. Ficou claro para o meu leitor que essa é a minha resposta? Pô, totalmente tranquilo. Eu não preciso ser assim. É imune totalmente ou é totalmente influenciada? Não precisa ser essa resposta tão radical. A UERJ aceita, sim, essas nuances, mas tem que ficar claro para o meu leitor qual é a resposta final. Aí isso vai ficar possivelmente na conclusão, beleza? Entendi, professor, obrigado. Então, só para ficar um pouquinho mais claro numa questão, eu posso fazer meio que essa dúvida, né, tanto dentro do desenvolvimento como entre desenvolvimentos, né? Pode, pode sim. Aqui mesmo a gente vai, já nesse desenvolvimento um, a gente já vai colocar um lado e outro da questão nesse desenvolvimento um. Mas pode ser esse parágrafo, por exemplo, né? Então ficou um parágrafo que a gente chama de dialético ou bilateral, dois lados diferentes. Mas você pode também fazer parágrafos diferentes, dialéticos e bilaterais. Então, o D1 é uma visão mais positiva da infância, que aí, no caso, né, dessa sugestão de resposta minha de ser a maioria, mostra a maioria, né? Na maioria dos casos, a infância é mais positiva. E aí, o desenvolvimento 2 pode ser a exceção, né? O estudo de caso, a exceção à regra geral, e aí a visão negativa da infância, em que a violência é assimilada, e o ódio e o preconceito. Dá para fazer assim também. Beleza? Pô, beleza, professor, obrigada. Pô, eu que Ô, agradeço. professor, Por favor. eu cheguei atrasada. Qual é o tema dessa redação sobre a Então, infância? vou voltar aqui, Raquel. É se o ódio e o preconceito em relação, né, aos outros seres humanos pode ser, né, podem ser ódio e preconceito aprendidos na infância. Se na infância você já pode aprender a ter ódio e a ser preconceituoso. É esse o tema, beleza? Ah, tá, obrigada. Pô, excelente. Aí, ó, desenvolvimento um. Vou fazer esse desenvolvimento dialético aí que a Amanda perguntou. Ó. A literatura tenta definir uma resposta precisa a esse questionamento. Saca só, o elemento coesivo aqui que a UERJ quer apresentar para vocês, né? Ou, aliás, quer que vocês apresentem, é esse tipo de elemento coesivo no desenvolvimento um. A gente colocou aqui esse questionamento porque lá na tese a gente fez um questionamento. Então, ó, vou voltar aqui para a tese rapidinho. Assim, então, percebe que vai acabar a introdução, vai começar o desenvolvimento um. Não tem esses comentários em vermelho que eu fiz, não. Né? O texto é direto, né? O texto que a gente vai entregar na prova. Então, ó, tem a tese. Assim, cabe avaliar se a repulsa às diferenças pode ser adotada já na menoridade, que é na infância. Aí, isso é um questionamento. Qual é o elemento coesivo do meu desenvolvimento um? A literatura tenta definir uma resposta precisa a esse questionamento, usando, no entanto, leituras diferentes da realidade. A expressão esse questionamento está retomando justamente a tese. Perceba, na UERJ, a parte coesiva que você vai estabelecer no desenvolvimento um não é aquela parte coesiva do Enem, que é aquele elemento coesivo pronto, que você coloca assim, de início, a princípio, primordialmente, em primeiro lugar. A UERJ não quer esse negócio, quer no desenvolvimento um que você retome uma ideia, beleza? Que você retome um termo. Aí é nesse sentido que você vai fazer a retomada. Você vai colocar um pronome, né, que é o esse ou o pronome tal, e vai retomar a ideia, que é um questionamento ou um termo lá da tese. É assim, isso vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai tornar o seu texto menos parecido com o texto do Enem, o que a UERJ pretende. Beleza? No Professor, desenvolvimento, pode falar, por favor.
Perdão, não estou ouvindo, não. Tipo assim, tem problema se responder nos desenvolvimentos? Eu achava que só podia responder só na conclusão. Pô, beleza. Então, Juliana, não tem problema você apresentar a sua resposta nos desenvolvimentos. Não tem problema. Só que na conclusão você precisa, é necessário. Então, tipo assim, os desenvolvimentos vão construir essa resposta, mas na conclusão ela tem de vir expressa de modo totalmente claro. Claro, Então é nesse entendi. sentido, beleza? Pô, Beleza. excelente. Tipo assim, se eu colocar em primeiro momento, tipo, vai me prejudicar? Em Vai. primeiro momento, no D1? Vai. Então, é exatamente isso que eu tentei dizer, Juliana. No desenvolvimento um, se a gente fizesse elemento coesivo do Enem, que esse elemento coesivo pronto, pô, para o Enem, para o UERJ não vai funcionar. Para o Enem vai ser ótimo, mas para o UERJ não vai ser. Então, a gente vai ter que, nas correções, adaptar aí essa parte coesiva, beleza? Então pode escrever assim, direto, sem esses termos prontos? É, exatamente. Pode fazer dessa maneira. Só que qual é o... Eu... Perdão, fala Pode falar, aí. pode falar, pode falar. É, Não, pode falar. só que qual é o problema, Juliana? Vai ter que ter alguma coisa coesiva. Então, ó, foi isso que eu sublinhei aqui, beleza? Não é simplesmente assim, não. Ah, não preciso colocar então nada no tópico frasal. Eu só afirmo no tópico frasal. Não, não, não é isso. Você só não pode colocar esse elemento coesivo que já é aquele que está na sua cabeça, que é o em primeiro lugar, de início, primeiramente. Esse que não vai poder. Paralelamente, Exato. além disso. Não vai Ah, cara. poder. No desenvolvimento um. Aí no D2 já é tranquilo e na conclusão também. Mas no D1 a gente tem que tirar essa cara de Enem, beleza? Então no D2 eu posso colocar paralelamente, somado a isso, essas coisas. Exatamente. No D2 sim. Beleza? Eu pensei que menor idade fosse, tipo assim, menor de 18 anos, não infância propriamente, entendeu? É Eu verdade. pensei que menor idade englobava adolescência e infância. Então, você tem razão. Só que aí, o que que você tem que levar em consideração? Que o menoridade ali é um hiperônimo que está retomando a infância que já tinha sido mencionada lá na introdução. Entendeu, Juliana? Hum, Então, assim, vamos dizer, entendi. a primeira referência minha é menoridade. Meu leitor entende a menoridade como menor de 21 anos, na verdade, né? Que a maioridade plena no Brasil é acima de 21 anos. Mas, como eu coloquei infância antes, aí meu leitor não vai ter dificuldade para perceber que é um hiperônimo daquele recorte que eu já tinha feito antes. Beleza? Entendi. Pô, excelente. A gente vai Ah, colocar. o professor, Pode falar, é, Juliana. esse termo só não pode usar no tópico frasal do D1, É, que exatamente. a partir, exemplo, depois do tópico frasal do D1 em diante, pode usar conectivo, Isso aí, esses totalmente, conectivos? totalmente tranquilo. Passou o tópico frasal do D1, tá tranquilo, beleza? Show, show. Pô, excelente. A gente vai fazer referência ao menino do pijama listrado aqui. Então, ó, por exemplo, John Boyne, em O Menino do Pijama Listrado, tem que colocar aspas, demonstra um resgate dos valores que permearam a estética romântica, na qual as crianças são apresentadas sob certa inocência e pureza, como na obra Primaveras, o poema Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, idade próxima aos 9 anos de Bruno e Chimuel, personagens que seriam inimigos, separados por grades, unidos, porém, pela amizade pueril. Pueril é infância também, beleza? A questão mais fundamental dessa visão da realidade é que, se as crianças estivessem imunes ao ódio, seria difícil explicar como elas podem ser extremamente cruéis umas com as outras e até cometerem crimes. Não por acaso a legislação do Brasil torna
o menor de 12 anos inimputável, ou seja, alguém que não pagaria pelas consequências dos seus atos. Assim, se a lei precisa declarar que um infante não deve ser punido, significa que ele pode cometer atitudes deploráveis. Então, ó, o que que esse parágrafo está defendendo? Que apesar da visão romântica do livro O Menino do Pijama Listrado, que representa, né, toda uma estética literária, também, né, da qual faz parte lá Casimiro de Abreu, que tem essa coincidência de idades, né? No poema de Casimiro, meus 8 anos, e os meninos são próximos dos 8 anos, né? 9 anos ali, Bruno Chimuel. A realidade vai mostrar que até no campo do direito mesmo, você precisa de leis que resguardem a criança de punição, né? Se a lei resguarda as crianças da punição, é porque elas podem cometer atitudes cruéis, né, e bárbaras e tal. Obviamente, você tem que pensar, né, se elas conseguem compreender aquilo que elas fazem e tudo mais. Esse foi o comentário Professor, do D1 que quem paga são os pais, né? Quem paga são os pais. é exatamente, né? No caso de menores, os pais são os responsáveis legais realmente. Isso aí. Desenvolvimento 2 aí, Juliana, Ô, viu? Começa professor, com em paralelo. Pode falar, por favor. Uhum. eu me perdi um pouco. No desenvolvimento 1, ele estava falando sobre as crianças serem puras. Aí, na segunda parte, ele falou que elas deviam pagar o crime ou falou que elas são tão puras que elas não pagam o crime? Pô, boa Eu não questão, entendi Raquel. direito. Pô, legal. Então, diz que, na verdade, o desenvolvimento um é uma crítica à obra, né? Que a obra representa as crianças como puras. Mas o que o desenvolvimento um está querendo dizer é que, apesar dessa visão romântica, a realidade mesmo, até mesmo nas leis e no direito, mostra que as crianças podem ser totalmente cruéis. Agora, se devem ser responsabilizadas ou não é outro papo, mas mostra que as crianças podem ser cruéis, podem cometer crimes, sim. Tanto é que a legislação vai resguardar essas crianças da punição, né? É nesse sentido, entendeu? Então, uma crítica, na verdade, está dizendo que as crianças podem ser cruéis, sim. Beleza, Raquel? Ah, tá, entendi sim, obrigada. Pô, excelente. Professor, Por favor, manda lá. essa estrutura do desenvolvimento é tipo a do Enem, que depois do tópico frasal eu começo com o repertório e depois eu meio que adiciono alguma coisa ou explico isso? É isso É aí, Maju. parecido, né? É bem parecido mesmo. A única diferença que talvez assim a gente consiga perceber de modo mais prático é que como a pauta da UERJ ela parece ser um pouco mais larga para a gente, assim, mais espaçosa, a gente consegue escrever um pouquinho mais na UERJ e, ao mesmo tempo, a conclusão da UERJ vai ser um pouco menor do que a conclusão do Enem também, que no Enem a conclusão ocupa mais linha, porque tem proposta de intervenção e tudo mais. Ou seja, vai dar para escrever bem mais. Você está vendo que os parágrafos de desenvolvimento são bem grandes mesmo. Então dá para escrever mais. Mas como fórmula de estrutura de desenvolvimento, dá para usar aquela mesma fórmula, Maju, do Enem, que é tópico frasal, argumento um, argumento 2. Aí ou o argumento um, o argumento 2 serem, né? E no seu caso você perguntou o argumento um pode ser o repertório, com certeza. E aí, igualzinho, não tem problema nenhum, beleza? Tá bom, professor, obrigada. Pô, excelente. Professor, você Por se favor. importa de explicar novamente o D1, por gentileza, que... Desculpa. Posso explicar, não tem problema nenhum, não. Que foi a pergunta da Raquel agora, né? O Uhum. desenvolvimento um tá tentando sustentar o seguinte, Juliana. No desenvolvimento um a gente está fazendo uma crítica à visão romântica, que, de certo modo, é espelhada, é promulgada, é divulgada também por John Boyne, em que, para ele, pelo menos, né, com Bruno e Shmuel, a infância é pura, é ingênua,
e é isenta ou imune às atrocidades do mundo adulto. Essa é a representatividade da obra. Só que Entendi. o texto está transitando para o outro lado, na verdade, que é o que a gente vai ver até nesse desenvolvimento 2. Que assim, por mais que John Boyne e a literatura romântica digam que a infância é essa pureza, não é, pelo menos como resposta dessa redação. Pô, Clóvis, eu posso sustentar que é a pureza, posso sustentar que é muito. Pode sim, a UERJ não tem problema nenhum nisso. Mas nessa redação está sustentando o contrário, entendeu? É contraponto. Entendi. Pô, excelente. Em Ai, paralelo, professor, por favor, aí perdão. no caso, se eu sustentasse positivamente no primeiro desenvolvimento, o Uhum. segundo teria que ser obrigatoriamente negativo, né? Não, então, não necessariamente, porque tudo vai depender da resposta que eu quero apresentar. Vamos dizer que eu quisesse apresentar a resposta Ah, tá, toda entendi. positiva. Eu vou dizer, não, pô, a infância, ela não é preconceituosa, não vai ser, ela não vai ser violenta, a infância é assim mesmo. E vou tentar dizer que é assim. Cara, não tem problema nenhum, a UERJ vai aceitar esse argumento, beleza? Professor, mas com Ah, base. entendi. Foi mal. Mas com base, tipo assim, em. Eu acabei não pegando, tipo, com base em que ela é, criticou? Com base em qual repertório que ela criticou Ah, a sim. obra? No desenvolvimento um que você diz, no, com base na teoria do direito, né? Porque o que que Ah, sim. acontece? Por mais que a literatura possa dizer que a infância é essa perfeição, a teoria do direito vai dizer que não. Tanto é que criança comete crime e tal, só não vai ser imputável, entendeu? Você só não pode punir a criança, mas a infração, a arbitrariedade, a violência pode ser cometida, né? Tem uns casos assim que até mudaram legislações do mundo afora, né? Que é um caso, por exemplo, da Inglaterra, que um menino, ele matou o irmão, um menino pequenininho, de 10 anos, ele matou o irmão, e aí ele, vendo que ele matou o irmão, então infelizmente, vou traduzir aí o que aconteceu para vocês, que a história é terrível, mas só para você entender, vou tentar sintetizar. O menino ele queria alcançar um objeto num lugar mais alto. O irmãozinho dele estava no chão. Ele pisou em cima do irmão. O irmão era bebezinho. E aí, naquela de alcançar o objeto, ele sufocou o irmão morreu. Mas a reação dele não foi a reação como de uma outra criança que tivesse por ferido o irmão, buscasse socorro e tal. Quando ele viu que o irmão estava morto, o que que ele fez? Ele pegou o irmão e ele morava próximo a uma linha férrea e ele pegou o irmãozinho e colocou lá na linha do trem para o trem passar por cima do irmão dele e ele não ser responsabilizado, entendeu? Para acharem que o irmão foi morto pelo trem, não por ele. Olha só que história terrível. Aí a legislação da Inglaterra vai se modificar no Código Penal por conta disso. Então é isso, entendeu, galera? Por mais que a nossa lei ela não crie punição, né, não seja imputável, cara, coisas assim grotescas acontecem, infelizmente. Beleza? Psicopatia, isso. E aí, Hum, possivelmente, horror. possivelmente. Bom, agora no desenvolvimento 2 a gente vai tentar falar sobre é que essas histórias são horrorosas, infelizmente. Professor, mas aqui no Brasil ninguém, as crianças não são punidas não, né? Não são por conta dessa legislação, né? Não são. Entendi. Desenvolvimento 2 precisa de um tópico frasal curto. Aqui você tem um elemento coesivo normal, parecido com o Enem, ó, em paralelo, a provas de que o ódio é transpassado desde o início da individualidade. Aí a gente vai trazer como repertório a obra do George Orwell, né, que eu mencionei para vocês, e a referência ao apartheid na África do Sul, em que o ódio era ensinado na escola mesmo, era matéria escolar. É,
o ensinamento de que existiam raças superiores e que você poderia subjugar determinadas etnias na África do Sul. Então, isso era ensinado na escola, para vocês terem noção de como que a infância pode ser usada nesse sentido também. Aí a gente tem a conclusãozinha do parágrafo, para eu tentar partir, né, Professor, para o outro texto que eu quero apresentar. Raquel, manda aí, por favor. uma dúvida é sobre a parte de positivo e negativo no desenvolvimento. É, por exemplo, eu posso pegar um desenvolvimento e o argumento um ser positivo e o 2 negativo ou vice-versa? Então, pode, não tem problema nenhum. Você pode, dentro do próprio desenvolvimento, fazer essa bilateralidade, né? Que é ou a dialética, que é o positivo e negativo ou negativo e positivo. Não tem problema. A única questão, Raquel, é que no final tem que ficar claro para o leitor qual é a resposta, beleza? A gente só não pode ficar totalmente em cima do muro. Então, tipo assim, a infância pode ser e pode não ser. Pô, isso não é resposta. É, a infância, em determinadas circunstâncias em que é ensinado na escola, né, em determinados regimes de exceção, aí, pô, vai ser influenciada, mas de modo geral, não. Ou a infância, de modo geral, ela é cruel, ela é terrível, a não ser que haja educação em determinado sentido. Então, você tem que mostrar para o seu leitor onde é que você está respondendo. O que não pode ser sim e não ao mesmo tempo. Essa é a resposta que a prova não quer. Beleza? Ah, tá, entendi sim, obrigada. Pô, show. Mas pode ser sim na maioria dos casos, ou sim com algumas exceções. Como que é a conclusão da UERJ aí para a gente fechar essa parte, né? É, portanto, observável que para além da literatura, a infância pode reproduzir e até intensificar o ódio dentre as gerações. Então, qual é a resposta desse texto? É sim, a infância pode ser promotora do ódio, pode fazer isso sim. Essa é a resposta. Você pode responder diferente sem problema nenhum, mas o texto foi construído nesse sentido. Depois a gente vai tentar sintetizar os argumentos. Se o Ô, romantismo professor, pode falar, por favor. nessa conclusão você usou para além da literatura, para depois falar sua resposta, né? Tipo assim, você tem que realmente retomar o seu desenvolvimento ou você pode só dar a resposta? Então, seria legal, né, que em algum momento você retomasse o desenvolvimento para mostrar que não é uma resposta ali que apareceu de repente, mas ela foi embasada naquilo que você realmente colocou textualmente, entendeu? Ah, tá, mas não precisa ser no primeiro período, não, né? Não, no primeiro não. Pode ser no segundo período e no terceiro, mas no primeiro não. Aí, tipo assim, o primeiro poderia ser só, na maioria dos casos, sim. Aí depois eu volto pro desenvolvimento e tal. Isso, exatamente. Ah, entendi. Vamos dizer, né, que fosse assim, né? Portanto, observável que na maioria dos casos a infância reproduz o ódio. Ponto. Aí, na literatura, apesar disso, isso aí, pode fazer dessa maneira assim. Beleza? Pô, Beleza. top demais. Segundo período. Se o romantismo ainda influente em suas canções representa a imagem pura das crianças, a história demonstra indivíduos que podem agir de modo grotesco e cruel, usados com esse propósito em sistemas autoritários como o apartheid. Afinal, por mais difícil que seja, é pedagógico perceber os males que podem envolver o início das primaveras. Aí a gente retomou essas primaveras aí do Casimiro de Abreu na frasezinha final. Então, o que que é a conclusão? Respondo a questão, primeiro período. Segundo período, se tiver, né, um terceiro antes da frase final, resumo aquilo que eu disse nos desenvolvimentos. E aí sim, uma última frase. Na frase final, não, você não começa com somente assim é cara de Enem. Você começa a frase final com afinal, e aí você tenta resgatar na frase final aquilo que você colocou textualmente, né? Então, a gente falou de pedagogia lá na introdução, a gente, no meio do texto, falou da obra Primaveras, do Casimiro de Abreu,
Então, a gente tentou fazer essas duas referências na frase final. A gente volta para o título, então, da redação aqui. Vamos voltar para o título. Ô, Perdão, professor, passei. Pode falar. você pode explicar melhor as conclusões dos desenvolvimentos? Porque, por exemplo, no Enem, a gente deixa ela em aberto e querendo problematizar. Aí, como é que é a conclusão da UERJ no Pô, desenvolvimento? pergunta importantíssima, Raquel. Então, eu vou já até avisar, né, que eu vou fazer o seguinte. Na semana que vem, eu vou explicar a segunda redação. Eu já vou compartilhar o arquivo com vocês, mas tem uma segunda redação aqui que está no final aqui, deixa eu achar aqui, ó, que é essa aqui, no início das primaveras. Essa segunda redação vai estar no arquivo que eu vou compartilhar no nosso grupinho lá do WhatsApp. Nessa segunda redação, eu só utilizo o livro, que é O Menino do Pijama Listrado, e utilizo na redação inteira até, para servir como exemplo para vocês. Essa daqui eu gostaria de comentar com calma, então eu vou comentar semana que vem, beleza? Então, pô, cria a expectativa, vai ser maneiro. Semana que vem eu vou comentar a redação sem esses repertórios todos, somente com o Menino do Pijama Listrado. Mas vou responder a pergunta Professor, da Raquel, que é importantíssima. Saca só. Na como conclusão, assim? Você vai usar. Desculpa, rapidinho. Você aham, vai usar o mesmo, o livro de repertório para o texto, para a redação toda? o Como texto assim? todo. Então, vai ter que ficar na expectativa. Semana que vem, pô, capítulo imperdível da nossa série, da nossa saga. Vai ter que esperar, Juliana. Beleza? Você podia usar, tipo assim, o mesmo repertório, sabe? Para uma mesma coisa no texto todo, não. Não sabia que É, podia, não. pô, então, vai ser algo maneiro. Ó, a pergunta da Raquel Mas, é importante. Como que a mas gente assim, consegue, desculpa, desculpa. rapidinho, Juliana, depois eu vou deixar você perguntar. Como que a gente consegue fazer a conclusão dos desenvolvimentos da UERJ, né? Então, de modo geral, a conclusão dos desenvolvimentos, né? Então, o que que você tem que entender? Não é o parágrafo de conclusão, mas são as conclusões dos desenvolvimentos. De modo geral, no parágrafo, você quer chegar num determinado ponto. Então, pô, é isso que você vai ter que tentar dizer na conclusão do seu desenvolvimento. Como muitas vezes isso já é dito, nem sempre, mas muitas vezes isso já é dito no tópico frasal, o que que dá para você fazer na conclusão do desenvolvimento para ela não ficar redundante em relação ao tópico frasal? Não sei se vocês entenderam, mas, pô, você que é aluno experiente, é aluno do curso, você vai entender com certeza. Saca só. O tópico frasal, que é o início do parágrafo de desenvolvimento, de modo geral, já é a ideia principal ali do parágrafo. Beleza? E aí, pô, se eu disser onde eu quero chegar na conclusão do parágrafo, talvez fique igualzinho o tópico frasal. Então, o que que dá para a gente fazer na conclusão do parágrafo de desenvolvimento? Dá para a gente tentar fazer uma frase mais impactante também nos parágrafos de desenvolvimento. Então, a gente tentou fazer isso no desenvolvimento 2, que eu até pulei no comentário, porque eu estava tentando chegar na segunda redação, mas todas as dúvidas de vocês foram pertinentes, isso foi bom. Mas eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, olha só. Ó, logo, o totalitarismo e a barbárie do século XX serviram para desfazer a imagética angelical que se relacionou à infância como uma canção romântica de ninar. Cara, olha só que frase ousada e diferente, beleza? A gente colocou aqui na conclusão Legal. do desenvolvimento 2 uma crítica a essa imagem, né? Porque não sei se você lembra, né? Mas a cosmovisão, literatura e filosofia medieval tentou representar os anjos como criancinhas, né? Lembra? Pô, você
com certeza você já entrou, não sei, né? Com certeza, eu falo às vezes com certeza, como é que eu posso dizer isso? Mas provavelmente você já entrou numa igreja, né? Que você viu, pô, os anjinhos lá são crianças, os anjinhos crianças. Porque é essa visão romântica de que a infância é pura, que a infância não tem erro, que a infância não tem ódio, que a infância é angelical. Então, a gente tentou fazer uma frase de efeito aí com toda essa visão que a gente está criticando durante o texto como um todo. Então, Raquel, dá para a gente chegar nessa conclusão do desenvolvimento e tentar fazer uma crítica mais profunda, uma inversão daquilo que a gente acha que é um clichê, né? Que é uma ideia que as pessoas possuem de um senso comum que pode ser criticado. Então, é nesse sentido a conclusão da UERJ vai dar um trabalhinho para a gente fazer. Ah, Beleza? tá, entendi. Mas nessa conclusão, você falou sobre, né, os anjos da igreja e tudo mais do século XX. Só que você citou isso no desenvolvimento ou você está pegando coisa de fora mesmo? Não é, a gente citou só a perspectiva romântica da infância no desenvolvimento um, que é aquela que a gente está tentando criticar durante o texto como um todo, né? Então, foi assim, né? Uma Ah, parte tá. do Então tem que vir desenvolvimento. do texto, né? Isso, exatamente. Está dentro do próprio texto, mas não está nesse parágrafo de desenvolvimento 2. Por quê? Qual foi a ideia da redação, né? A ideia da redação é a seguinte: pô, a obra parece partir desse pressuposto de que a infância é totalmente positiva, angelical. Não é à toa que tem logo dois meninos que se encontram. E olha só, cara, não é só o Bruno que não tem ódio pelo Shmuel, beleza? O Shmuel também não tem ódio por Bruno. Cara, o certo era o Shmuel odiar o Bruno também. E vice-versa. Mas não, os dois são amigos e tal. A obra quis fazer isso, quis levantar essa questão para a gente, está discutindo essa perspectiva com a gente. Então a gente tentou criticar essa perspectiva da obra. Agora, pô, será que o John Boyne ele é inocente a esse ponto? Então, talvez não. Aí foi aquela consideração que eu fiz lá inicialmente, dizendo para vocês que, pô, provavelmente é um caso, é um estudo de caso, né? A gente que está generalizando. Jennifer levantou a mão aí, manda aí, Jennifer, por favor. Clóvis, a comparação com a canção de Niná é porque essas canções elas são assim fugazes, rápidas, É, é, rap- exatamente. acabam rapidamente. É, exatamente, Ah, exatamente, aí essa teoria de que a pureza na infância é uma coisa que não se sustenta, que acaba rapidamente com esses exemplos da realidade. Seria isso? exatamente, Ah, sim, tá, exatamente. entendi. Obrigada. Pô, top demais. Isso aí. Mas a UERJ gosta, pô, dessa questão literária, beleza? De frase de efeito. Então, é um texto assim que dá um trabalhinho também para fazer, mas é um texto maneiro, criativo, a parada funciona. Galera, olha só, o que a gente vai fazer, né? Eu vou tentar interromper aqui a gravação,